Agora, a próxima apresentação, eu chamo o Leandro Carolino Gonzaga para falar para a gente. O Leandro vai sumarizar alguns resultados do projeto Sucre no que se refere aos impactos da manutenção / remoção de palha nas emissões de gases de efeito estufa. Mais especificamente sobre as emissões de N2O induzidas pela palha de cana-de-açúcar. Leandro, a palavra é sua. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um grande prazer poder estar falando para vocês aqui e espero poder traduzir esse assunto de uma forma fácil e digerível para todos. Bom, o título da minha apresentação é Emissões de N2O em áreas de recolhimento de palha. Tem a colaboração de toda a equipe do CTBE, mas também tem uma contribuição importante do IAC através da colaboração com o professor Heitor Cantarella. Bom, e por que estudar isso? Por que não se ater a outros indicadores ou a outras questões? E por que olhar para o N2O? Por que olhar para as emissões de gases de efeito estufa? O Brasil tem um compromisso como signatário do Acordo de Clima de Paris de reduzir até 2030 em 43% as suas emissões de gases de efeito estufa em comparação ao que foi emitido no ano de 2005. E como uma das estratégias para alcançar essas reduções é o aumento dos biocombustíveis e da geração de energia elétrica através de fontes renováveis. E para isso que foram criados programas, como a gente tem ouvido falar bastante, como o RenovaBio. Bom, e o porquê especificamente do óxido nitroso, ou como nós chamamos de N2O? Ele é o terceiro gás mais importante de fontes antropogênicas, isso fontes de emissões de gases de efeito estufa que têm a interferência humana, e ele tem um poder de aquecimento global 265 vezes maior do que o CO2, então uma molécula de N2O equivale a 265 moléculas de CO2, e o inventário de emissões de gases de efeito estufa do ano de 2006 para o Brasil aponta que ele corresponde por 14% das emissões nacionais. E no cenário da produção da cana, ele corresponde por 40% das emissões de gases de efeito estufa da produção de cana são provenientes do fertilizante nitrogenado. Então, esse daqui é um estudo pioneiro do ano de 2003, da professora Janaína, da UFSCar, onde que mostram que você aumentando a quantidade de palha mantida no canavial, você aumentam as emissões. E já antecipando uma pergunta aqui, talvez, do Jaime, quando você tem a vinhaça, você tem um outro fator. Mas nós vamos se ater aqui somente a interferência da palha e do fertilizante. Então, você falou de óxido nitroso, de emissões, mas da onde que ele está vindo? Da onde que ele está surgindo? Então, nós temos as fontes de nitrogênio que estão presentes no solo. Nós temos o N-orgânico, que ele é proveniente de resíduos orgânicos, e através da mineralização nós temos as frações de N inorgânico, que é o amônio, que ele pode tanto vir da mineralização de resíduos, como da aplicação de fertilizantes. E através do processo de nitrificação, nós temos a passagem desse amônio para nitrato, mas o nitrato ele também pode vir quando você usa fontes, por exemplo, um nitrato de amônio, metade do nitrogênio vai estar na forma de nitrato. Ou desse processo de nitrificação. E, além da nitrificação, ocorre a desnitrificação, que é o nitrato voltando para as outras formas, e ambos os processos ocorrem a liberação de óxido nitroso. E esses processos, como a Lauren falou, eles são governados por micro-organismos e pela presença ou não de água e ar no solo. O nosso objetivo aqui hoje apresentar, e os objetivos do trabalho foram avaliar as emissões de óxido nitroso em áreas de cana-de-açúcar, em função do fertilizante e da aplicação das diferentes quantidades de palha mantida no canavial, em diferentes épocas de aplicação e também em diferentes tipos de solo, para pegar cada uma das particularidades. E comparar os fatores de emissão que nós obtivemos com aqueles que são usados através de referências internacionais,
que são utilizadas em balanços de gases de efeito estufa da produção do etanol ou da cana-de-açúcar, por exemplo. Bom, nós tivemos 4 locais de estudos, 2 aqui na região de Campinas, que são 2 solos similares, 2 solos argilosos, mas bem similares, e só que em diferentes épocas de aplicação do fertilizante, uma época seca e uma outra época chuvosa. E depois nós tivemos 2 tipos de solos diferentes, um na região oeste do estado, em Coatá, e outro na região ali de Ribeirão de Sales Oliveira. Mesma época de aplicação, só que solos diferentes. E para quem tiver um pouco mais de curiosidade, quiser entender um pouco mais desses resultados, saber o que nós encontramos, esses 2 primeiros experimentos, eles acabaram de ser publicados nessa revista, e quem quiser pode acessar lá e ter maiores informações. Bom, então, como que nós quantificamos essas emissões? Nós instalamos câmaras na linha e na entrelinha da cana-de-açúcar, porque elas têm emissões diferentes, então é importante considerar isso. Nós vamos, ao longo do tempo, coletando, fazendo amostragens ao longo do ano. O que nós coletamos, ele é acondicionado nesses frascos. Nós lemos através de cromatografia gasosa, e depois, quando nós temos uma safra ou um ano ali, o período de avaliação, nós quantificamos essas emissões, fazemos o acumulado e calculamos o fator de emissão. E o que é o fator de emissão? É a quantidade que foi emitida menos a quantidade que foi emitida de uma emissão natural do solo, dividido pela dose de nitrogênio que foi aplicado, pela sua taxa de adubação, que hoje comumente é de 100, 120 quilos de nitrogênio por hectare. Bom, então aqui nós temos os resultados em termos de diferentes épocas de aplicação do fertilizante. Para começar, nós temos uma época seca. Então, nós vemos aqui que tanto a colheita quanto a aplicação do fertilizante ela ocorre numa condição de déficit hídrico, então não tem água no solo. E aqui os primeiros 90, 100 dias de avaliação ocorre sobre essa condição, e somente posteriormente que você passa a ter um excedente de água no solo. Então, esse daqui é um solo também muito argiloso e foi adubado em dezembro. Já na época chuvosa, nós observamos que tanto a colheita quanto a aplicação do fertilizante, ela já ocorre numa condição diferente. Ela ocorre numa condição que tem um excedente de água no solo. Então, aqui, logo após a aplicação do fertilizante, você já tem chuvas e uma disponibilidade bem alta. Isso faz com que favoreçam altas emissões. E aqui os fatores de emissão propriamente dito. Então, o primeiro resultado, nós observamos que conforme você mantém a palha, a manutenção da palha no solo, você aumenta as emissões. Mas não necessariamente a maior quantidade de palha ela é responsável pela maior emissão. Já na época chuvosa, de igual modo, nós observamos que quando você se mantém a palha no campo, você aumenta as emissões, mas não necessariamente a maior quantidade de palha é responsável pela maior emissão. Mas, no geral, o que nós observamos? Que, independente da condição, os fatores de emissão encontrados, eles foram abaixo do que o IPCC estabelece, que é o valor de 1%. Bom, aqui nós temos um solo arenoso, então aquela região ali de Coatá. Nós temos um solo com uma densidade alta, essa densidade de 1,7 para um solo arenoso é uma densidade considerada alta. E também nós observamos que todos os valores, não houve diferença entre as quantidades de palha, então a quantidade de palha não afetou as emissões, mas todos os valores que nós obtivemos ficaram abaixo daquilo que o IPCC estabelece. Já num solo argiloso, nós tivemos um caso bem curioso. Nós pensamos que nós fôssemos ter fatores de emissões maiores, e os fatores de emissão eles foram baixíssimos. Isso porque nós temos um solo com uma densidade boa para um solo argiloso, 1,2, só que esse é um solo bem drenado e uma área que não tem tráfego. Então você não tem uma compactação, isso favorece com que tenha uma melhor drenagem do solo, todos aqueles fatores que foi abordado pelo Cascione. E esses valores eles estão bem distantes daquilo que o IPCC estabelece. Bom, então pegando aquele trabalho que eu apresentei lá no começo, todos esses dados e de mais alguns colegas,
nós observamos, primeiro, esses estudos eles são recentes. O primeiro ali foi publicado no ano de 2013 e vindo até os dias de hoje. Nós observamos que conforme você aumenta a quantidade de palha mantida sobre o solo, você aumentam as emissões. Só que, independente de manter ou não a palha, os fatores de emissão que nós obtivemos foram menores daquilo que o IPCC estabelece, com algumas exceções de alguns casos específicos, em função da época que aplicou, da fonte e outros assuntos, tipo de solo. E do total de dados que nós temos na literatura, nós vemos aqui a importância desse projeto Sucre, o quanto de dados que foram gerados, e esses dados vão servir lá posteriormente. Então, aqui, nós temos contrastando o fator do IPCC com esses fatores que nós medimos em regiões que produzem cana, em regiões que são representativas. Então, nós observamos o quê? Que somente usando esses dados que foram realmente medidos ali no campo, nós já temos uma redução de 52% das emissões em função do resíduo e do fertilizante nitrogenado. Essas emissões convertidas em quilos de CO2 equivalente. Bom, nossas conclusões. A presença de palha ela aumenta as emissões de óxido nitroso, mas não necessariamente a maior quantidade de palha vai ser responsável pela maior emissão. Isso vai ser em função da época que você aplicou o fertilizante, do tipo de solo, a estrutura desse solo. Porém, independente ou não da manutenção da palha, os nossos dados mostram que nós temos um cenário melhor do que aquilo que é estabelecido pelo IPCC, por exemplo, que é um bom valor já. E os dados gerados por esses estudos eles serão importantes para que se faça o balanço do gás de efeito estufa de você recolher a palha, por exemplo, para produzir a energia elétrica. Bom, esse foi o recado. Muito obrigado.